tempo e do ano, livro de Hebreus. Já chegamos no capítulo 5 e hoje a gente vai terminar aqui. Texto tão importante da Bíblia. Ele fala assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A mensagem passada nós compartilhamos sobre Melquisedeque. Os sumos sacerdotes, eles eram necessariamente da tribo de Levi, mas não só da tribo de Levi, eles tinham que ser na descendência de Abraão. E depois Abraão foi a descendência indo para frente, e acabou sendo que lá na frente eles se desviaram todos, e até que no Novo Testamento o sumo sacerdote, não por tradição, mas por direito, teria que ser João Batista. Mas aí, quando a Bíblia fala que Deus nomeou Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, ele já tira Abraão e a tradição de lado e coloca a Trindade no centro. De forma que a ordem de Melquisedeque é o Filho, que veio diretamente da Trindade, do trono de Deus. Por isso que fala sobre a ordem de Melquisedeque. Não é de tradição humana, mas de tradição divina. E é lógico, quando você vai ler a Bíblia com bastante atenção, no versículo 8, diz, quando fala, embora sendo filho, acende aí para nós, por favor, embora sendo filho, você pode observar que o filho ali está em maiúsculo, e está em maiúsculo porque nas tradições originais também tem uma diferença. Então é o filho que obedeceu, veio a este mundo, a esta terra, e se tornou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse texto aqui mostra sobre a obediência, que é uma característica fundamental da nossa vida de fé, sua vida cristã. Não apenas é uma ação que a gente tem externamente, mas uma atitude do coração que reflete uma confiança, e uma sabedoria, e é também a nossa submissão à vontade do Pai. Jesus foi obediente. E essa obediência
formou a igreja de Deus. E aqui a intenção do livro de Hebreus, que foi escrito para cristãos, né, que eram de origem judaica, porque alguns livros da Bíblia foi escrito, por exemplo, Mateus foi escrito para os gregos. Lucas é o evangelho escrito para os judeus. E assim, cada uma dessas cartas era para uma das que estavam destinadas ao seu público, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu as cartas, e as cartas que ele escreveu, a maioria delas foi para a Turquia, que antigamente era outro nome, né? Mas aqui, Hebreus foi escrita para os judeus que estavam sendo tentados e provados, e muitos deles estavam deixando a prática cristã de novo e voltando novamente aos costumes judaicos caducos. Mas aqui ele mostra coisa importante sobre a obediência do Filho, Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. O que nós precisamos sempre é conhecer mais e mais de Jesus. No versículo 8, olha só que coisa muito interessante que a gente observa aqui. Diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Apesar de Jesus ter aquela natureza divina, ele experimentou aqui na sua humanidade a plenitude de humano. Ele era 100% divino. Quando ele estava entre nós, ele era 100% também humano. Não estava isento de sofrimentos, não estava isento de dores, as mesmas que nós enfrentamos. Ele não era um Deus que estava lá em cima se divertindo com os humanos aqui embaixo. A gente vê na mitologia grega esses deuses que ficam lá em cima, olhando lá para baixo o que estão fazendo. De vez em quando dá uma descidinha para dar uma mãozinha. É isso que eles faziam. Não, não é assim com o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Jesus, quando veio, ele experimentou tudo o que nós experimentamos. E é por isso que lá no capítulo 4, versículo 15, fala que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque em tudo ele foi tentado também. E essa obediência de Jesus se deu, por exemplo, com a sua morte de cruz. Ali foi o ápice da obediência. Eu gosto muito de Romanos 5, verso 9, que tem uma coisa importante que fala assim, ó, vamos ver se o irmão está craque lá no computador, vai esse, é 5, 9 isso? É? Então eu errei o verso, então deve ser... Bom, depois vocês acham aí, mas o versículo fala assim: e Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Qual que é o endereço aí? 5:8. Puxa, um versículo atrás. Não estou tão enferrujado assim, né? Leia comigo aí, queridos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Jesus foi a prova da obediência a Deus em primeiro lugar e amor a nós. Duas coisas muito ligadas, né? Esse é o verso que está sempre na minha mente, porque ele prova a obediência a Deus. Ele foi o filho obediente, e o filho obediente do Pai. Essa é uma característica de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A obediência ao Pai, a obediência estrita a Deus, o Pai. E o amor para conosco. Por exemplo, quando ele fala ali, deixa aceso para nós lá, irmão. Quando ele fala ali que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, às vezes eu entendo assim.
Tiago, vou pegar você para Cristo hoje, que tá todo mundo te pegando hoje mesmo, então já está acostumado. Pastor, esse mesmo, pastor, você chega, o negócio. Tiago, seguinte, eu sou Jesus, você é o Tiago, pecador, miserável, jaguara. Como é que é jaguara em Portugal? Hã? Parvo. Tu és um cabra parvo. Já que tu és um cara parvo, se eu morrer na cruz, você me segue? Foi isso que Jesus fez? Foi ou não foi? Não, não foi, gente. Claro que não foi. Ele fez o contrário, ele falou assim: eu vou morrer na cruz, e não quero saber se você vai me seguir. Isso é amor, porque ele morreu sem expectativa de troca. Isto é amor. Amor absoluto. Tanto que tem um verso da Bíblia, eu estou ruim de endereço hoje, mas vou falar o verso, que ele fala assim, não é o arrependimento de vocês que traz o perdão, é o amor que traz o perdão. Ele fala assim para nós: ou vocês ignoram que o amor do Pai é que te leva, te conduz ao arrependimento. Se alguém for craque aí e achar o verso aí, vocês estão por aí mesmo, me avisa. E o que ele diz isso? Porque às vezes nós temos um pensamento religioso assim, ó, você vai, pede perdão, faz aquela coisa, porque daí Deus te perdoa e você vai segui-lo. Ou para ser salvo, você fala assim, viu, você se arrepende, pede perdão, aí você vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim: ou vocês ignoram que é o amor de Deus que te conduz ao arrependimento. É o amor do Pai que nos constrange de tal maneira que você o segue. Amor é assim. Amor segue, não é? Eu gosto tanto daquele filme, eu não assisto de novo, saiu até uma versão nova no cinema, mas eu não fui ver não, porque eu tinha certeza que eu ia me acabar de chorar. Porque eu já me acabei de chorar na televisão mesmo. O Hachiko. Quem lembra do Hachiko? Lembra? Vocês lembram do Hachiko? Hachiko é o cachorro. Lá no Japão. Ih, eu estou que nem o Batu, falei Japão. Vamos para o Japão cantar o refrão? Lá no Japão tem um cachorro que amava tanto o seu dono, que depois que o dono morreu, o cachorro envelheceu, todos os dias indo na estação. Sempre ao seu lado. É o nome do filme, mas o cachorro chamava Hachiko. Sempre ao seu lado, assiste lá depois. É amor incrível. Esse é o amor que a gente tem na mente quando a gente lê esse verso. Porque Jesus nos amou de tal ponto que você o segue, você entrega e você deixa tudo por causa dele. Deixa seus gostos, deixa seus vícios, deixa seu dinheiro, você deixa suas vontades, suas preferências, você deixa tudo por causa de Jesus. Isto é o amor do crente em relação a Jesus. O que passar disso, você está fazendo outra coisa, mas não é cristianismo. É a obediência. Jesus foi tão obediente que, olha só, a coisa é interessante, eu vou ler com você João 5,19. Lê comigo lá, irmãos e irmãs. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus não fazia nada por si, mas tudo que viu o Pai fazer, ele fazia, e tudo que ouviu do Pai, ele falava. Essa é a característica de obediência
estrita do filho. O filho, ele era um com o pai. A obediência extrema. E é por isso que Deus, o Pai, diz, por exemplo, não precisa abrir aí a Bíblia se não quiser, mas olha em Filipenses capítulo 2, que ele fala que Jesus foi glorificado pelo Pai, e todos se dobrarão a Ele. Todos se dobrarão ao Filho. É o Pai que colocou a condição em Cristo de que no céu, debaixo do céu e debaixo da terra, todos se dobrarão a Jesus. Ou se dobrarão em louvor, ou se dobrarão reconhecendo o seu senhorio. Não importa como o ser humano vai fazer, vai se dobrar, ou em louvor, ou em reconhecimento e obediência. A Bíblia fala assim, por causa da obediência do Filho, que o Filho da sua obediência agradou tanto ao Pai, e o Pai o glorificou. Não é bom quando o filho obedece aos pais? É lógico que não com esse tipo de obediência que já está aqui hoje em dia na modernidade, mas é bom quando o filho obedece ao pai. Eu estava na casa lá do pastor Ednei, Joaquim, e a gente estava conversando na mesa da cozinha, e eu vi assim o Arthur de vez em quando, assim, tipo, querendo falar, mas ele não falava, assim, ele erguia a mão, não falava, e a mãe dele não estava virado para ele, então não estava vendo o Arthur, e ele não falava. Aí tem uma hora que a Sara falou assim, fala, Arthur. Aí ele falou assim, não, eu não posso cortar a mamãe. Eu olhei para ele e disse, menino, você é um príncipe. Aí eu apelidei dele de príncipe. Tamanha educação, que eu nunca vi coisa igual. Eu falei assim, você é um príncipe. Nunca vi, dificilmente a gente vê uma coisa assim, né? Não queria cortar, não queria desrespeitar. Aí ele falou assim, não, eu não queria interromper a linha de pensamento da mamãe. Eu falei, misericórdia, você existe, cara? Você existe? Esse cara não existe, não é possível uma coisa dessa. Mas é tão lindo quando a gente vê isso. João capítulo 6, versículo 38, olha que coisa interessante. Vamos ler, queridos. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo, eu não vim aqui fazer o que eu quero. Eu vim aqui fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim fazer o que eu quero. O que eu quero não interessa. Mas o que eu quero fazer é a vontade daquele que me enviou. Filipenses 2:8, olha lá. Filipenses 2:8. Vamos ler junto? E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Minha versão está diferente assim, ó. E sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, sim, não só obedeceu nos momentos fáceis, mas ele então se deu ao Pai nas mais profundas provações e na sua humilhação. Mas ele disse ali, ele foi obediente até a morte. Ele não veio fazer sua vontade, mas a vontade do Pai, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Um outro verso aqui, Lucas 22:42, ele fala assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Em nenhum tempo ele deixou e quis fazer sua vontade, mas a vontade daquele que era prioridade, que era o Pai. Era a obediência extrema.
era a obediência do filho, né? A obediência daquele que não poupou esforços para não viver sua vida, mas a vida daquele que o tinha enviado. Por quê? Porque se ele fizesse a sua vontade na sua humanidade, a vontade dele teria sido prevalecido e o plano divino não teria se cumprido. Quando Jesus falou lá, a última coisa que ele falou na cruz, tetelestai. O grito de Jesus foi esse, tetelestai, que significa está consumado, eu fiz tudo o que o Pai pediu para eu fazer, até o fim, mas não a minha vontade. Toda vez que ele fosse render a sua vontade, ele teria traído a vontade do Pai. Eu li há um tempo atrás, assisti, é um filme polêmico, muito polêmico, mas chamava-se A Última Tentação de Cristo. Alguém assistiu? Ninguém assistiu? Assistiu? Esse filme é o seguinte, né? Ele mostra lá Jesus na cruz, mas depois Jesus desce da cruz. E a polêmica está no fato de que ele teve quase um relacionamento com Madalena, enfim, uma coisa, começou a viver uma vida humana. É por isso deu a polêmica. Começou a viver. Mas o interessante é que é no final do filme, então eu vou contar o final já, então não tem esse negócio, né? Porque o final você já sabe mesmo, né? Já está lendo a Bíblia, você já sabe. No final, quando ele vê a sua vontade prevalecida, o plano divino se torna um desastre. A humanidade se torna um desastre. E quando ele se dá conta do desastre que aconteceu, ele dá um suspiro. Fala, e quando ele suspira, volta à cena do começo do filme, que é ele na cruz. Então, o moral do filme é, se eu tivesse descido da cruz, a vida seria outra. Um desastre. Aí quando ele volta lá no primeiro, ele dá o suspiro, ele se vê na cruz, aí ele volta e diz, tetelestai, e entrega o Espírito, e morre. É a crise da humanidade, né? Porque a humanidade é a minha vontade ou a vontade de Deus? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Não é assim, sua vida e a minha vida? Nesse mundo completamente materialista, em que nós estamos dando completamente se deixando se coisificar, né? Se tornar uma coisa, aos apelos deste mundo, aos desejos da carne, aos desejos dos olhos, a cobiça, né? Nós estamos completamente, não sabemos viver. A vida espiritual hoje em dia é só Deus e o Espírito Santo para nos conduzir, porque por nós mesmos já estamos falidos, né? Mas é o Espírito Santo que nos tornará vencedores, amém? É ou não é? Então toda vez que você deixar a sua carne prevalecer, você vai ver o sofrimento que virá. Nossa vida é sempre assim. Toda vez que eu me rendo à vontade de me vingar, eu vou sofrer. Toda vez que eu me rendo à vontade de reter, eu vou experimentar a porta fechada. Toda vez que eu ceder à vontade de me relacionar de forma errada, eu vou colher as consequências. Toda vez que eu abandonar a espiritualidade com Cristo, eu vou colher fruto da carne. É por isso que lá na Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, ele diz, porque o fruto da carne são todas aquelas coisas que você sabe, né? Inveja, cobiça, avareza, prostituição, aí vai. Aí depois ele diz, mas o fruto do Espírito é. Você lembra de algum? Olha, as virtudes. Mas de render-se à nossa própria vontade é desobedecer a Deus. É isso que Jesus não fez. Né? Ele obedeceu até o fim. Obedeceu ao Pai em todas as coisas. No final do o verso 12 a 14 de Hebreus, lá diz assim, lá, né? Bom, de fato, embora a esta altura já
deveste ser mestres, vocês precisam, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Eu fico assim, eu não fico nada. Mas eu vejo muita gente procurando coisas mais complicadas. Né? A gente crente gosta muito de aprofundar, né? Aprofundar bastante. E na aprofundação e no aprofundamento, a gente se perde. Para mim o evangelho é muito simples. Não tem que aprofundar nada. Tem que aprofundar. O evangelho é Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou. E me fez morrer, ressuscitar juntamente com Ele. E a vida que agora vivo na carne, a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo pela fé. A fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ponto. Tem que aprofundar nada. E a Bíblia, deixa aceso lá que tem uma palavrinha que eu quero mostrar. Por que não tem aquele... Olha lá, está vendo a última linha da TV lá? Qual que é a primeira palavra? Elementares. Aí o apóstolo Paulo fala, vocês estão se tornando mestres em coisa nenhuma. Porque a mestrice de vocês, o mestrado de vocês, estão te levando para o judaísmo. Vocês vão para o inferno com o mestrado de vocês. Mas eu tenho que mostrar de novo para vocês uma coisa, a coisa elementar. O que é o princípio elementar? Ele fala que é o leite. Leite. Mas ele fala, tudo bem, eu não posso ensinar coisas difíceis mais para vocês, vou ter que ministrar leite de novo. Porque vocês têm que aprender tudo de novo. São os princípios elementares da vida com Cristo, da vida com Ele. E é os princípios elementares que, na verdade, nos tornam maduros. E essa maturidade, irmãos e irmãs, está ligado à obediência à sua palavra. Por isso que a obediência do Filho, que o Pai glorificou, deve ser imitado por nós, na obediência a Cristo. A obediência de Jesus é o nosso exemplo de submissão à sua vontade, e à vontade do Pai e à vontade de Deus. Qual é e está sendo nossa vida? Parou para pensar? A obediência do Filho tem sido exemplo para mim e para você? Tudo bem, faz tempo que a gente não lê isso, faz tempo que a gente não medita nisso. Mas é aqui, um momento como este, que nós precisamos olhar para a Bíblia. E olhando para a Bíblia, que destaca, que mostra a vontade do Filho, que era de obedecer ao Pai, que seja também a nossa vontade, por duas coisas. A primeira é porque eu devo, e você deve, conhecer e glorificar a Jesus. Sabia? O que você deve saber da sua vida cristã? Deve saber que você deve conhecer mais e mais o Filho. O que o Filho fez e o que o Filho é. O Filho obedeceu e eu quero obedecer. Porque o Filho obedeceu. Eu devo andar nos seus passos. Porque ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. O sofrimento para o religioso, aquele que nunca nasceu de novo. Eu não tenho medo de falar isso não. Porque é melhor eu falar que você tem que nascer de novo do que chegar lá no céu, você for para o inferno e vai dizer assim, o que aquele pastor desgraçado não falou as coisas que tinha que ser falado. Ele vai queimar no inferno. Mas aquele que nunca nasceu de novo, rebelde, aquele que é religioso, que só vem nos cultos tradicionais e formais, mas quando chega na segunda-feira, nem lembra que era crente, que é crente. O sofrimento para esse leva à revolta e leva a mais desobediência. Vê esses crentezinhos revoltados, chateados. Eu gosto de aqui na igreja, tem as pessoas que falam assim, fiquei chateado com isso, fiquei chateado. É uma gente chateada. Essa gente chateada
geralmente tem que nascer de novo. Então, essa gente chateada, o sofrimento e ouvir o que não gosta, produz mais chateação e produz rebeldia. O pastor Glenn, meu amigo, ele fala assim: bate logo, se voltar e der o bote é cobra, mas se ficar assim, só se mexendo assim, é minhoca. A gente não precisa ter medo de minhoca, né? Embora a gente não goste, eu não gosto de pegar a minhoca para colocar na vara de pescar, não. Eu acho esquisito, né, Timurassa? Mas ela não faz nada. Agora, se voltar a dar o bote, é cobra. Cobra tem que nascer de novo. Então, o sofrimento cria cobra. Mas o sofrimento por nascido de novo conduz à perfeição. Porque conforme você e eu sofremos, nós devemos ser aperfeiçoados. Aperfeiçoados na paciência, aperfeiçoados na obediência, aperfeiçoados no testemunho, aperfeiçoados na humildade e aperfeiçoados. Eu vou encerrar aqui que já é 10h30. Tem escola dominical hoje? Maravilha. O sujeitinho, agora sábado, aqui sexta-feira teve aqui um exame da ordem que os pastores metodistas fazem para poder ser pastor. De fato. Tá bom, deixa de fato em suspense. Mas lá atrás, conta-se que o pastor Moody foi encarregado de verificar a autenticidade do chamado de uma pessoa. Aí ele, tá bom, eu vou fazer isso. Daí ele chamou a pessoa, ele falou: o Tiago, você que é pastor? Peguei mesmo, na jugular, porque sua mãe está assistindo, ela está sabendo que você está aqui. Né, Ione? Ah, que belezinha aqui, ó. Ô Tiago, você quer ser pastor? Beleza. Então é o seguinte, amanhã você esteja aqui 3h que eu vou fazer a sua entrevista. O Tiago apareceu lá, 3h. Moody não apareceu, foi aparecer às 8h. E chegou lá, o Tiago estava sentadinho, bem lá, humilde. E o Moody falou assim: você sabe soletrar Cristo? Ele falou: soletrar Cristo? Sei, então soletre. C-R-I-S-T-O. Muito bem, você soube soletrar Cristo. Você quer ser pastor? Quero. Então pode ir embora que você está aprovado. Aí o Tiago saiu e falou assim: mas o que é isso? Não entendi nada. Entendi coisa nenhuma, né? Foi embora. Aí o Budi ligou para o supervisor e disse: o Tiago está aprovado. Já? Tá? Sim. Eu pedi para ele chegar às 3h e fui falar com ele às 8h. Ele não reclamou, não ficou rebelde, nem me maltratou. Estava muito tranquilo. Depois eu pedi para ele soletrar Cristo. Ele soletrou. Não entendeu, mas talvez ele tenha pensado que eu ia perguntar para ele qual que era a pneumatologia da Trindade. Mas eu não perguntei isso, só perguntei Cristo. Ele soletrou, depois me agradeceu e foi embora. Ele está aprovado. É um ser ensinável, humilde e paciente. É isso que a gente precisa, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Mais nada. Qual é a sua vida de obediência, irmão e irmãs? Tem conhecido Jesus? E tem feito dele seu exemplo? Se você anda meio cheio de si, então cuidado, porque a carne tem que morrer, o espírito tem que ser vivificado. Quanto mais de si, menos de Cristo. Quanto mais de Cristo, menos de si. É isso que importa para Deus. O resto é conversa fiada. Amém? Que Deus nos abençoe, nos enriqueça, nos capacite. Amém, querido? Vamos orar, fecha teus olhos, faça a sua oração a Jesus. Talvez você possa pedir a Ele que te deixe ensinável, que te deixe com uma vontade imensa
de obedecer a Cristo e ao Pai, assim como Cristo obedeceu ao Pai. Nosso Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, entregamos nas Suas mãos as nossas vidas, que o Senhor nos ensine e nos capacite a sermos tão obedientes quanto o Teu Filho. Que a Tua igreja seja edificada e abençoada, Pai. Que sejamos obedientes ao Senhor por graça do Espírito Santo, Pai, porque o Senhor sabe que nós não conseguimos, mas pela Tua graça, pelo Teu Espírito, queremos pedir isto, em nome do Senhor Jesus. Amém.